verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 4. As ilusões do ego. Introdução. Primeiro parágrafo. A Bíblia diz que deves ir com um irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tem uma relação com a unidade do meu irmão, porque ele diz ali, a Bíblia diz que deve ir com o irmão 2 vezes mais longe do que te pede. E depois ele diz que só pode, essa devoção genuína de um irmão para com o outro, só pode conduzir ao progresso mútuo. Aqui significaria, no caso, a unidade com o meu irmão, essa ideia que ele está apontando aqui. Foi a primeira passada, dona Maria. O irmão não pode te atrasar. Só pode levar à evolução mútua. E você deve ir 2 vezes mais além do que o irmão te pediu. Então, o que isto significa? Que quando você se devota ao teu irmão, isso não pode te atrasar. Só pode levar vocês 2 mais além. Por exemplo, se você dá carona para alguém, tá? E aí você deixa a pessoa no caminho, né? Por que você já não deixa ela em casa? Isso pode te atrasar. Eu estou dando um exemplo físico da coisa, né? Porque, não, eu não vou te deixar aqui porque senão eu vou chegar atrasado em casa. Você deixa no ponto de ônibus, deixa no caminho. Então, por que já não levar a pessoa até em casa, então, né? Se você tem essa possibilidade? Então, isso é uma ideia. Então, a ideia de devotar-se ao irmão é isso. Quanto mais você se devotar a um irmão, mais vocês 2 sobem juntos. Mais vocês 2 conseguem alcançar juntos. Então, a gente tem uma ideia também equivocada de que se eu ficar lá me devotando ao outro, né, eu vou me atrasar, eu vou perder, né? Então, às vezes acontece assim. Vamos imaginar que nós viemos para um curso de um dia. E começamos o curso às 8 da manhã. E já estamos com o curso em andamento.
E aí chega uma pessoa às 9h30, que se atrasou. Né? Então, se eu voltar para explicar para essa pessoa que está ali, que chegou atrasado, o andamento do curso até agora, né? A ideia é que agora vamos atrasar porque ele vai começar todo o curso de novo. Né? Então, isso é o que ele diz que é a falta de devoção ao irmão. Isso é o egocentrismo. Porque você só está pensando em você, não está pensando no outro. E ele diz que a devoção ao irmão não pode te atrasar. Só pode fazer vocês evoluírem juntos. Pois é. Então assim. Mas se a pessoa chegou atrasada no curso, ela veio porque quer. Se nós nos devotarmos a atualizá-lo para ele chegar até onde nós estamos, com certeza, quando chegarmos aqui, nós alcançamos na nossa mente o dobro da compreensão. Vejam que coisa interessante. Nós tínhamos 2 grupos aqui, em andamento. O da terça e o da quinta. O da quinta-feira estava já No 8º capítulo. no 8º capítulo. O grupo da terça está começando o 4º capítulo. E aí começamos a jornada de volta. No 8º capítulo lá, jornada de volta. E aí voltamos. Então, o que acontece? Eu não vou voltar porque agora vou atrasar. Né? Porque vai atrasar tudo porque resolveram voltar. Tá? Então, por quê? Porque algumas pessoas, alguns irmãos, precisavam dessa volta para compreender melhor. Tá? Porque o céu, a gente não entra sozinho. Tá? Então, se alguém está precisando voltar para compreender melhor o caminho, quando nós chegarmos no 8º capítulo, a compreensão de todos vai ser imensurável. Então nós todos teremos dado um salto imensurável. Então essa que é a ideia, né? A devoção aos irmãos. Então eu já entendi um pouco mais, mas eu não vou voltar lá agora, ficar explicando para os outros. Então isso é o contrário da devoção ao irmão. Eu não vou voltar lá agora, ficar explicando para os outros, é egocentrismo. Você só está pensando em você. Porque eu daqui eu vou embora, vou para frente. O tempo que eu fosse lá voltar a ajudar os outros, né, é um tempo que eu fico parado, atrasado. Se o professor pensasse assim, não existiriam professores. Eu já aprendi isso tudo, agora eu vou voltar lá e ensinar para os outros, aí eu vou me atrasar. Porque até onde eu aprendi, eu posso fazer mais um curso, outro, e vou aprender muito mais. Se eu parar para ficar ensinando para os outros aquilo que eu já aprendi, eu vou atrasar. Não é. Porque ensinar e aprender é a mesma coisa. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você ensina. Isso é que ele fala, a devoção ao irmão. E não o egocentrismo. Então, ele diz, a devoção ao irmão não pode te atrasar. Não pode, não vai te atrasar. Vai te adiantar, vai adiantar a ambos. Porque quantos mais tiverem compreendido, mais próximos estaremos todos nós do retorno à paz e à felicidade perfeita. Então não tem atraso, tem adiantamento. Agora, se a pessoa não quer, então a gente também não pode fazer nada. Nós não vamos jogar pérolas aos porcos. Agora, se a pessoa não quer, ela não vem.
nós respeitamos. Porque amar é respeitar e dar liberdade. Mas aquela que está interessada, né, talvez ela tenha mais dificuldade do que eu para entender. Então, por que eu não posso retornar e voltar com ele? E ir além, mais um pouquinho. Essa é a ideia da devoção, que é o oposto do egocentrismo. Parágrafo 1. A Bíblia diz que deves ir com um irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-lo. Estás assim te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. No final, onde ele fala, né, a jornada inútil do ego, ele fala, né, que são os conflitos, né, a gente pode escolher, coloca aqui como, eu percebo, como uma escolha, né, eu escolho o conflito, então eu escolho o ego, e só que ele diz assim, aí ele faz essa referência, né, o ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois recusa sempre a sair do seu fundamento, porque o fundamento do espírito é a paz, né? Seria isso, mas me parece tão difícil mesmo, né? Acho que as nossas escolhas automáticas, talvez, né? O nosso hábito, de modo geral, nos leva a entrar nas jornadas inúteis do ego, né? Todo dia a gente entra em alguma jornada inútil e é interessante porque o resultado a gente já sabe qual é. Já sabe que é inevitável, né? É a perda da paz, é o conflito, mas a gente ainda se deixa levar por essas jornadas inúteis, quando na verdade a gente poderia optar pelo espírito e aquietar-nos, né? Como está aqui, nos aquietar e estar em paz. Queria dizer que o espírito ele se recusa a sair do seu fundamento, ele não embarca em uma jornada inútil. Então, acreditamos que nós somos os criadores de nós mesmos e queremos ser os autores de tudo. Eu acredito que essa é a jornada inútil. Eu pensei numa coisa que, na minha mente, né, que é a pouca fé, sabe? Eu acho que nós somos, como diz, né, homens de pouca fé, e na verdade me parece que é um pouco a falta de fé mesmo, porque eu acabo, na hora da escolha, parece que não vai ter outra solução, eu acabo indo para a solução do ego, a solução do ego é o conflito, né? E é como se esquecesse, né, quem eu sou. De fato, eu esqueço. Esqueço quem eu sou e esqueço do espírito, né?
no sentido de que tem outro jeito. E muitas vezes a questão é que a gente está condicionado ao jeito. E aí acaba, eu fiquei imaginando uma situação e pensando, te dá a sensação de que tu tem que agir, né? Tem que fazer por ti, porque tu ainda, eu penso, né? Eu ainda, às vezes, ainda acredito que eu que resolvo, eu que faço, eu que... Então, é como diz aqui no parágrafo, né? Que conforme, se falas a partir do Espírito, optastes por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja... Então tem duas possibilidades. Ou você fala a partir do Espírito, ou você fala a partir do ego. Se falas a partir do Espírito, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa é a comunicação pelo Espírito. Se vamos falar através do ego, que é a outra possibilidade que nós temos, é só conflito. É só o conflito. Então nós temos as duas possibilidades. Falar através do Espírito, que daí é a inspiração vem, ou falar através do ego, que o ego nega a inspiração. Quando falamos através do ego, de fato nós não pensamos, nós só repetimos. A gente só repete. A gente não pensa, não é criativo, nada. Eu lembro de um evento que uma vez Raquel e eu estávamos passando aqui na Felipe Schmidt, entramos numa lanchonete e todas as pessoas estavam falando do jogo de futebol de domingo. Então acho que era Avaí e Figueirense. E estava lá os atendentes, os clientes, todo mundo falando a respeito do jogo de futebol que aconteceu domingo. E eu comecei a prestar atenção o que eles falavam. E eu dizia, porque o fulano disse isso. E outro dizia, mas o repórter tal disse aquilo. Mas o juiz disse não sei o quê, mas não sei quem declarou. Mas não sei quem falou, mas não sei quem. Então ele disse, eu disse, ele disse, aquele disse, eu ouvi, ele disse, ele repetiu. Não tinha nada que algum dessas pessoas que estavam lá tivesse pensado por si mesmo. Só repete. Então isso é a jornada inútil. Porque você está gastando o teu tempo com uma coisa que não vai levar ao progresso. Porque você só repete aquilo que já está dito e redito. Porque ele disse, porque daí ele disse, porque daí eu disse, porque daí ele disse. Não sai disso. Não vai sair nunca. Não vai sair nunca. Quando a gente tinha os e-mails, que agora a gente está já... não está mais tanto devotado aos e-mails, porque temos outros métodos de comunicação. O que vinha naquele tempo era PPS, que chamava. E repetindo as mesmas coisas. Aí o cara botava uma florzinha e dizia a mesma coisa. Repetia uma coisinha e dizia a mesma coisa. Essa história do patinho feio já foi... troca os personagens, mas a história se repete. Troca os personagens, mas a história se repete. Né? Então, nada se cria. Nada se cria, tudo se transforma. E parece que essa tem sido a lei. Por quê? Porque o ego não consegue criar nada. E ele diz, se você escolher falar pelo Espírito, aí realmente você vai conseguir ter inspiração. Porque inspiração significa estar em espírito. Estar no espírito. E dali vem a inspiração. E dali vem a criatividade. Não vai vir do ego. Porque o ego só se repete.
Ele vira e mexe e é a mesma coisa. O meu pai era alfaiate. Há 50 anos atrás, começou a moda de uma calça que chamava pantalona. Que era assim, era apertada até o joelho e aqui abria, feito uma saia armada. Assim, né? Eu acho que era o Roberto Carlos, Ronivon, aí começaram a usar aquele tipo de calça. E aí o meu pai dizia, isso se usava quando ele era criança, ele nasceu em 1800. Então a moda se repete, não tem criatividade, não tem. Outro dia acho que a Raquel ainda disse, olha, estava vendo alguma coisa, passou na televisão, disse, mas isso aí era moda quando eu era criança. Então, é assim, tudo se transforma, mas não tem criatividade. Não tem criatividade. Então a gente vai buscar as coisas aqui, ali, acolá, para tentar fazer uma coisa diferente, mas não faz, só repete. O ego é essa repetição constante. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida de fato é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e finalmente a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quanto escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender e se leres estas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-las. Então, o que é essa ideia de não aceite a cruz como mais uma jornada inútil? É. Então, Jesus já fez essa jornada por você. Não precisa mais sofrer. Não precisa mais escolher o sofrimento, a crucificação. Isso é uma escolha. Estão me pegando para Cristo. Você está se crucificando. Você que está dizendo. Tu dizes, né, que estão te pegando para Cristo. Então qualquer sofrimento a gente associa com a ideia da crucificação, porque a gente associa equivocadamente a crucificação com o sofrimento. Esta jornada já foi cumprida. Ele já fez por nós. Não precisa mais sofrer. O que é que nós aprendemos que temos que fazer para sair do sofrimento? A correção. A expiação. Expiar é desfazer. Então é isso que nós aprendemos. E por que você ainda escolhe a crucificação? Porque eu estou sofrendo tanto. Porque nada dá certo. Porque outra vez aconteceu isso comigo. Ele diz, bom, se você quiser, você é livre para te crucificar quantas vezes você quiser. Que simples. Essa é a ideia da crucificação. Pode ficar se crucificando aí quantas vezes você quiser. Mas cada uma dessas é uma jornada inútil. Não leva a nada. É que esse papel de vítima, né, é cômodo de certa forma. É uma jornada inútil. Porque, veja, o sofrimento, a dor, é tudo
a mesma coisa, né? São palavras diferentes para designar a crucificação, né? E se você está com dor, está se sentindo crucificado, né? Se está sofrendo, está se sentindo crucificado, né? E tem um dito popular, que eu gosto muito, que diz assim: a dor ensina a gemer. Mas não diz mais nada, só isso. A dor ensina a gemer. E mais nada. Então não é uma escolha inútil o sofrimento. A dor não ensina nada. As pessoas, tem que aprender pela dor, não aprende. Não aprende. A única coisa que se aprende é a gemer. Uma criança que está com dor aprende alguma coisa na escola? Não, tem que mandar para casa. Tem que mandar para casa. Está com dor, vai para casa. A dor só ensina a gemer, mais nada. Então, isso é o sentido de jornada inútil da crucificação. Não aceite, não abrace essa cruz áspera, isso aí já não faz mais sentido. E a última do dia agora. Lá no Nordeste, tinha os dentistas itinerantes. O que é o dentista itinerante? Pegava uma Kombi, montava um consultório dentro e saía lá para o meio do sertão. Parava na pracinha do vilarejo, né, onde normalmente tinha o chafariz sem água, que não tem água, o prefeito faz o chafariz igual, né? Porque é bonito, ele viu em Roma, ele viu a Fontana de Trevi em Roma, faz um chafariz lá, mas água nunca, chafariz nunca viu. Aí estaciona a Kombi, abre a Kombi e baixa uma plaquinha. Arranca-se dente. E aí o pessoal começa a chegar, alguns com aquele lenço amarrado assim, né? Com aquele topzinho na cabeça, amarrado no pescoço, que é para não bater o queixo que o dente está doendo. Mas esse dentista chegou lá e botou uma placa assim: arranca-se dente. Com dor, R$30. Sem dor, paga só 10. Aí a pessoa chega lá e lhe pergunta: você quer que eu arranque com dor ou sem dor? Com dor é 30, sem dor é 10. Então eu quero pagar só 10, né, doutor? Aí o cara pega, senta o cara na cadeira, põe o pé no peito da vítima, põe um alicate no dente e faz assim. Aí o cara grita: ah! Doeu? Paga 30. Está ali na placa. Sem dor é 10, com dor é 30. Se doeu, paga 30. Então é assim, para que a dor? A dor custa mais caro. É uma jornada inútil. É uma jornada inútil. Então, para que o sofrimento? Então, nós já trabalhamos aqui com a ideia da misericórdia. O que é misericórdia? É não sentir nada, não guardar nada no coração, é não julgar e não guardar nada, e não sentir nada. Cada vez que você resolve sentir alguma coisa e ou guardar alguma coisa, é outra jornada inútil, porque isso não leva a nada. O que leva a gente de volta é a misericórdia, que é não guardar nada e não sentir nada. E isso leva a gente de volta para o céu. O resto é tudo jornada inútil. Mas parece que a gente tem um gosto especial pelo sofrimento. Então, duas pessoas estão conversando, uma diz uma coisa, a outra não entendeu, fica brava, diz: agora eu vou sofrer por causa disso. Mas para quê? A criança faz muito isso. Que aí você briga e aí você sai chorando. Nem doeu nada, mas eu vou sair chorando para fazer a outra pessoa sofrer, que vai pensar que me causou uma dor.
E o adulto continua fazendo isso. A gente, por qualquer coisa, a gente sai, né, fazendo de conta que está crucificado. Que foi crucificado. Para o outro se sentir culpado porque disse alguma coisa para a gente. Então, a escolha de crucificar é tua. Pode escolher se crucificar quantas vezes você quiser, ser livre. Não é legal? Que a gente pode escolher. Mas é tudo uma jornada inútil. Cada escolha pelo sofrimento é uma jornada inútil. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.